Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Peperaio Hardware. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, eu vou revisitar uma placa-mãe que eu já fiz o review aqui no canal, no caso é uma Asus A320MKBR para Ryzen, sendo essa uma das placas mais vendidas desse segmento, Ryzen baixo custo, aqui no mercado brasileiro, inclusive com fabricação nacional. Por que eu estou revisitando essa placa? Na época que eu fiz o review, no começo de 2018, eu não tinha uma câmera térmica. A câmera térmica permite que a gente olhe com detalhes a temperatura de todos os componentes de uma determinada área. Então nesse vídeo nós vamos ver como essa placa se sai, em específico o seu VRM, com diferentes processadores Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2600 e Ryzen 5 2600X, que são CPUs que são plenamente suportados segundo o próprio fabricante na página oficial do produto. Vamos dar uma olhada nessa placa, no seu projeto e nos testes em renderização, teste de estresse com esses processadores. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Antes de mostrar os testes térmicos e os resultados que eu obtive aqui com os processadores, eu vou mostrar um pouco do projeto dessa placa. Em primeiro lugar, ela é uma placa budget, é uma placa bem simples, então a gente encontra aqui apenas um conector de alimentação de 4 pinos. Apenas por esse motivo, na minha opinião, já deveria ter um limite de quais CPUs deveriam ser usados aqui, não liberar para todos eles, porque CPUs muito exigentes acabam tendo sérios problemas, a gente vai ver isso mais para frente. Então são 4 fases para VCore, 2 fases para SOC e gráficos integrados. A gente sabe que são 4 fases, contando pelos indutores ou contando pelos drivers MOSFET, que é uma forma um pouco mais confiável, porque existem placas que têm um driver MOSFET para 2 fases, acaba operando como se fosse uma única fase, porque recebe um único sinal do PWM, tá? Então todos esses drivers MOSFETs estão ligados aqui no PWM da Asus, que é um DigiPlus ASP1106, tá? Esse é um PWM remarcado, provavelmente é um IR, a gente nunca tem certeza, por isso que os técnicos de manutenção ficam bravos quando descobrem que tem que trocar o PWM, porque é difícil achar a identificação. Então eles estão ligados aqui através de 4 mais 2 sinais, e eles fazem o acionamento do MOSFET de alta e, por sua vez, do MOSFET de baixa. Então, resumo aqui, nós temos um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa por fase. O de alta é o 4C09B e o de baixa é o 4C06B. O mesmo se repete para todas as fases do VCore, só se diferencia nas fases SOC e gráficos integrados, que são 2 MOSFETs de baixa e 2 de alta, no caso, os mesmos MOSFETs on-semi, e aqui o circuito PWM, ok? Então, em resumo, eu vou circular aqui para vocês com uma outra cor. O que é tratado como uma fase é isso aqui, ó. Isso é uma fase, isso aqui é outra fase, tá? Isso aqui é outra fase e por fim a última fase do processador. Eu sei que o desenho ficou horrível. Então esse aqui é o datasheet do 4606N, que é o MOSFET de baixa do tipo N. Aqui a gente vê os valores de RDS-on, que não são valores tão interessantes, afinal é um MOSFET budget, ele trabalha até 69 amperes, só que a gente tem que olhar aqui a temperatura de operação dele, né? Aqui no caso o MOSFET tivesse com o dissipador, a gente leria o RJ0C, onde ele trabalharia em 52 amperes sob 80 graus. Como os MOSFETs estão descobertos, nós vamos considerar o R0JA, onde em 80 graus ele consegue entregar apenas 8,2 amperes, o que é um valor bem baixo. E esse é um dos motivos pelo qual a gente enfrenta problemas ali, né? Aqui a gente também podemos ver o MOSFET de alta, o 4C06N, que é um MOSFET um pouco mais fraco, digamos assim, porque o MOSFET de baixa fica ativo por mais tempo.
E da mesma forma a gente vai olhar aqui o R0JA, 6,8 amperes, 80 graus, 9 amperes em 25 graus, que é irrelevante, já que o MOSFET vai ficar bastante quente, pessoal. Vamos então para as imagens térmicas. Vocês estão vendo aqui o 2200G em idle, que é o CPU mais básico desse teste. Em idle significa que ele não está fazendo nada, você está parado na área de trabalho, os MOSFETs estão bem frios, todos os componentes, indutores, capacitores estão bem tranquilos, o circuito PWM também com picos aqui de 52 graus nessa região, certo? Quando a gente pega o mesmo CPU e estressa ele, roda ali o Blender por 15 minutos, na temperatura ambiente 35 graus, né, uma coisa um pouco mais complicada, a gente vê que a temperatura chega aqui em 77 graus. Nessa área aqui do VRM. Então já é uma temperatura um pouco maior, mas ainda não é preocupante. Os MOSFETs conseguem trabalhar em 125 graus, os indutores conseguem trabalhar em 100 graus tranquilamente, então nada de anormal até então, tá? E no teste ali, no Blender, o CPU puxou aproximadamente 30 amperes e não houve throttling, não houve redução de performance. Ele trabalhou no clock típico que ele geralmente trabalha. Nós temos aqui agora um teste um pouco mais exigente, o Ryzen 5 2600. E você me falaria assim, Lucas, mas os dois CPUs não têm 65 watts? Isso é o que eles dissipam. O 2600 exige mais do VRM porque ele tem mais núcleos. Então a gente vê que tem um pico de 114 graus, tá? Aqui na área do VRM, o calor vai irradiando. Você observa que alguns componentes começam a esquentar por conta desses componentes aqui do meio estarem esquentando. Então tem picos aqui de 114, outras áreas de 107, 110, 106, 102 graus. A temperatura mínima aqui no PWM é 54 graus. No teste ali no Blender, ele exigiu o dobro de corrente, 65 amperes. Sem throttling, tudo ok. Apesar da temperatura já estar preocupantemente alta, deu pra gente rodar em estresse ali 2600 sem problemas. Mas, quando a gente coloca um CPU melhor, que é o 2600X, a gente vê dificuldades e eu não gostaria nem de ver como ficaria o 2700X. Por isso que eu parei no próprio 2600X, porque acontece basicamente o mesmo em CPUs acima dele. Nós vemos temperaturas em 127 graus, pessoal. 126, 125, 126, 115 e os componentes começam a receber mais calor. Observe a foto anterior. Olha só como é que tá aqui, ó. Olha essa foto. Os capacitores estão recebendo calor, está tudo ficando muito quente nessa área aqui. Então a gente começa a ter sérios problemas porque a gente chegou no limite aqui. A gente vê que o CPU passa a trabalhar numa frequência muito baixa. Em vez de ficar ali próximo dos 3.9, 4 GHz, ele passa a cair, a dropar a frequência para 500 MHz, 800 MHz, porque ele chegou em um estado extremamente crítico, que ou ele reduz a frequência do CPU ou ele vai desligar a placa-mãe, ou ele pode queimar. Então ele está numa situação extremamente crítica, tá? Aqui a gente está puxando, pessoal, 80 amperes no teste do Blender. Um 2700X geralmente puxa acima de 100 amperes, 110, 115 amperes. Então isso mostra que essa placa não é adequada para você fazer estresse, para você rodar o máximo do seu processador com CPUs muito exigentes como o Ryzen 5 e o Ryzen 7, que foram testados aqui. Então, pessoal, chegamos ao final desse breve vídeo. Vocês viram que a A320MKBR teve dificuldades com CPUs X para cima, que são CPUs um pouco mais exigentes. Até o 2600, apesar da temperatura do VRM ter ficado alta, não fez throttling. Tá alta, mas deu para segurar. O limite dos MOSFETs ali é 125 graus. Quando a gente colocou o 2600X, já tivemos sérias dificuldades, não apenas alta temperatura, não, redução de performance. E isso pode trazer problemas futuros físicos, porque você está trabalhando com um MOSFET muito quente, muito quente. E o nosso país já é quente, estou até suando aqui, ó. Então, para quem me perguntar, minha recomendação, 2600 para baixo nessa placa, considerando que não tem dissipador. Ah, mas eu já vi alguém usando 2600X, porque para jogos a carga no VRM é menor. Então se você vai montar uma máquina para uso casual, para uso aí mais simples, pô, vou navegar na internet, usar Excel, Word, esse tipo de coisa, vou jogar, você pode colocar sim um 2600X, um 2700 aqui nessa placa, com ressalvas.
Porque se você fizer um full stress, quero renderizar um vídeo para o meu canal tal, o VRM pode esquentar bastante. Tá? E não é apenas TDP, pessoal. O Ryzen 7 2700 exige mais do VRM do que o Ryzen 5 2600. Ambos tendo TDP, uma dissipação de 65 watts, porque para o VRM, você segurar 8 núcleos a 1.35 volts é mais difícil do que segurar 6 núcleos a 1.35 volts. E é mais difícil do que segurar 4 núcleos a 1.35 volts. Quanto mais núcleos você vai colocar aqui, mais você vai exigir do seu VRM. Então tenha isso em mente. Pô, vou jogar, vou fazer um uso básico, 2700 para baixo, evita usar CPU X. Cara, quero trabalhar, vou usar full stress, vou renderizar, enfim, vou usar 100% dos meus núcleos do processador, 2600 para baixo, tá? Então é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aqui no canal tem um vídeo de uma Gigabyte A320, o mesmo caso, sem dissipador, e tivemos sérias dificuldades também ali usando um 2700X. Confira o vídeo caso vocês queiram, um grande abraço, até mais.